Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começa agora mais um Frente a Frente e o nosso convidado hoje é o secretário da Juventude de São José da Laje, Thales Victor. Com ele, vamos saber das ações e das motivações que levaram à criação desta secretaria específica para tratar das questões relacionadas à juventude. E então eu agradeço agora antecipadamente a sua presença aqui, secretário. E vamos falar o que foi determinante para a criação de uma Secretaria da Juventude, quando a gente sabe que já há poucos municípios com a estrutura de uma secretaria, muitas vezes tem órgãos, né, em nível de estado, em nível de município, mas com status de secretaria, há poucos municípios, não só em Alagoas, como em todo o país. Boa tarde, Gorete. Eu que agradeço o convite em estar aqui. É uma honra estar do seu lado, debatendo um assunto tão importante que é políticas públicas para a juventude. Lá em São José da Laje, o que motivou também foi a idade do gestor. O prefeito tem minha idade, tem 29 anos de idade. E durante a eleição ele viu no dia a dia o quanto São José da Laje precisava recuperar o tempo perdido, que era oferecer para o jovem políticas públicas. A gente não pode pensar em construir uma sociedade cruzando os braços para a juventude. Pois é, e qual é o papel hoje da secretaria na prática? Hoje uma secretaria nova, não é? É verdade. Hoje a gente está resgatando lá em São José da Laje como eu falei, um tempo muito grande perdido. Hoje São José da Laje, ela entrou no rol das cidades mais violentas de Alagoas. Infelizmente, a gente sabe que o papel de segurança pública não é do município, mas é do município cuidar do povo, cuidar da sociedade. Então, pensando nisso, nós primeiro resgatamos um órgão que existia um pequeno órgão, existia um conselho de juventude vinculado à Secretaria de Ação Social. A primeira coisa que fizemos foi tirar esse conselho e botar um conselho para a própria Secretaria de Juventude. Primeiramente, ano passado, nós trabalhamos com o orçamento da gestão anterior. Então, esse ano já conseguimos entrar no orçamento, já fizemos a Praça Digital, lá a principal praça da cidade, que é a Clarício Valença, ela tem Wi-Fi gratuito, porque o jovem estava deixando de sair porque não tinha o que fazer na rua. Não tinha o que fazer na praça. Chegar na praça e ficar conversando. Porque o jovem hoje tem as redes sociais. O jovem hoje ficava na internet dentro de casa. Mas vamos trazer o jovem para a rua. Vamos trazer o jovem para o bate-papo, para que ele se socialize. Ainda assim, ele fica numa postura isolada. Para que ele se socialize. Aí tivemos a ideia, conversei com o Rodrigo Valença, o prefeito, vamos botar a internet na praça. A gente vai trazer o jovem que está nas redes sociais em casa, vai para a praça. Vamos movimentar novamente a Praça Clarício Valença, da mesma forma que era movimentada há 5, 6 anos atrás, que é a própria violência faz com que o jovem fique dentro de casa. Hoje, nós estamos agora com a Praça Digital, nós vamos começar agora a Caravana da Cidadania, que é apresentando para o jovem o Estatuto da Juventude. Existe o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança, do Adolescente, e foi aprovado agora o Estatuto da Juventude, porque o jovem tem que saber quais são os seus direitos e deveres perante a sociedade. Pois é, direitos e deveres, não é? Isso no mesmo peso da balança. E o que dizer, por exemplo, da realidade hoje da Secretaria? Qual é a infraestrutura disponível para trabalhar essas políticas públicas? Hoje nós dispomos de uma sala, né? A Secretaria ela funciona dentro da Prefeitura, né? A Prefeitura existe mais 2 secretarias, que é a de administração e a de 3 secretarias, 4 com a de juventude. Nós disponibilizamos de uma sala, hoje nós temos orçamento, nós temos um pessoal que trabalha junto com a gente, nós temos uma parceria muito importante com a Secretaria de Eventos, porque o município pequeno, a gente depende muito também das outras secretarias. A gente tem que fazer uma parceria, um choque de gestão. Então, o secretário de eventos, ele é mais novo que eu. Então, lá em São José da Laje... a equipe predominantemente jovem. Predominantemente jovem. O secretário de administração também é muito jovem. Então, a gente tem hoje uma parceria muito grande com a Secretaria de Eventos, questão de estrutura de carro de som, de palco, os eventos que a juventude faz, como agora vai começar também a juventude na praça, aproveitando o Wi-Fi, a gente tem que trazer a cultura para a praça, fazer com que o jovem ele se interesse não só em jogar bola, mas ele se interesse em fazer um teatro, em dançar um coco de roda, em dançar uma quadrilha, em dançar um chachado,
em fazer um sarau de poesia. Os folguedos populares, a literatura, tudo interligando, tudo junto e Interligando, mas misturado, para isso né? a gente precisa do apoio da Secretaria de Eventos, a gente precisa do apoio da Secretaria de Cultura, a gente precisa do apoio da Secretaria de Educação para fazer um trabalho junto com as escolas. Então, toda a estrutura física da Secretaria de Juventude hoje existe. Hoje a gente tem uma sala muito bem equipada, temos um orçamento, somos reconhecidos, temos o conselho. Mas a gente, para fazer os eventos, para fazer os projetos, a gente depende da Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, de Comunicação, de Educação, porque sozinho a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Pelo pouco tempo da Secretaria, o que é que se pode dizer dos resultados já obtidos e reconhecidos pela sociedade como um agente de promoção da paz, por exemplo? Nós lá, durante esse 1 ano e 7 meses, como eu falei para você, a gente precisa muito da parceria. Nesse 1 ano e 7 meses, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio e com a Secretaria de Ação Social, nós já disponibilizamos mais de 10 cursos profissionalizantes. Então, hoje, mais de 300 jovens lajenses têm um curso profissionalizante. Garantido? Garantido. Hoje ele já faz o corte de cabelo, o marketing pessoal, curso de vendas, curso de culinária. Então, não adianta a gente pensar em ingressar nosso jovem para o mercado de trabalho se a gente não trabalha a matéria-prima, se ele não está capacitado, se não qualifica a matéria-prima. Porque São José da Laje hoje, ela está acabando com o estigma que era conhecida só como fornecer para outras cidades o cortador de cana ou o cobrador de ônibus. Havia esse estigma? É porque São José da Laje hoje, lá tem uma usina, a usina Serra Grande. Quando a usina ela para de moer, o jovem que trabalhava na usina, ele passa 6 meses sem trabalhar. Entre safra. Entre safra. Então, nesse período, ele ia para as usinas do Sul. Ia para Minas Gerais, ia para São Paulo, Mato Grosso. Então, a gente tem que dar uma opção para o jovem que não queira trabalhar na lavoura, para o jovem que não queira trabalhar na indústria da usina. Essa realidade econômica, na verdade, forçava o jovem a ter uma vida até nômade, não é? É uma vida nômade. Passa 6 meses em São José da Laje, 6 meses em Minas Gerais, 6 meses em São José da Laje, 6 meses em São Paulo. Então, a gente não pode pensar em construir uma cidade deixando nosso jovem ir embora. A gente tem que cuidar da juventude hoje. Então, ano passado, trabalhamos muito em parceria com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social também é da minha idade, é mais nova do que eu. Então, junto com a Secretária de Indústria e Comércio... a curiosidade, secretário, qual é a média de idade do secretariado eu acredito lá de São José da Laje? Que é a mesma média do prefeito. 29 anos de idade. Mas nada contra a sabedoria e a experiência dos mais velhos que podem fazer a combinação perfeita numa gestão, não é? Com certeza, usamos a nossa juventude como força de trabalho. Hoje o jovem ele tem uma perspectiva de vida um pouco diferente de uma pessoa um pouco mais adulta. Porque o jovem ele tem aquela fome de viver, ele quer tudo agora, ele quer tudo para ontem. Então hoje eu trabalho na Secretaria de Juventude, mas eu trabalho pensando nos meus anseios. Eu sou jovem, então o que é que eu quero para mim? Porque o que eu quero para mim é a mesma coisa que eu quero para a juventude. Eu sempre falo, recentemente eu falei numa rede social minha, que eu estava cansado de ver o jovem indo embora de São José da Laje. A gente tem que construir uma cidade que ofereça uma guarda para o jovem ficar, porque mãe nenhuma, pai nenhum cria o seu filho para ele ir embora, tentar a vida em outra... Claro que o pai quer que o filho cresça na vida, que ele trabalhe, que ele estude, mas ele sente a falta de um filho que mora sozinho em Minas Gerais, que mora no alojamento com 30, 40 jovens, que também tem uma realidade de vida um pouco parecida. Lá em São José da Laje, a gente tem um público, tem gestores muito jovens também, mas a gente tem respondido com trabalho. A gente é jovem na cabeça, mas nos nossos pensamentos, no dia a dia, a gente tem que trabalhar como adulto. Na execução, a responsabilidade chama, não é? Chama, e principalmente você fazendo uma administração em cidade interiorana. As cidades do interior, elas sofrem uma dificuldade financeira muito grande. Qual a realidade financeira de São José da Laje? O município vive basicamente do FPM, secretário? Certamente, o município vive basicamente do FPM e do ICMS. Nós temos hoje uma grande indústria, que é a usina Serra Grande, uma usina de cana-de-açúcar, uma das maiores do estado. Se não fosse a usina Serra Grande, a Laje hoje estaria à míngua, porque ela aquece o comércio. A safra começou agora recentemente, então são centenas de empregos diretos e indiretos. Mas quando a usina para, na antessafra, fica só dependente
da prefeitura e do comércio local. Que não suporta um período maior do que aquele já estabelecido pela Entre-Safra. Que não suporta. Hoje o comerciante, para sobreviver, ele tem que empregar a família, porque ele já deixa de pagar o salário. Então o jovem fica trabalhando aonde? E muitas vezes o trabalho com a família não é a opção de vida do jovem, né? É que poderia ajudar a família numa profissão escolhida por ele, né? É verdade. Hoje São José da Laje vive basicamente do FPM, que vem sendo reduzido muito, e isso está dificultando muito as gestões. Secretário, em relação, o senhor falou agora na minha rede social, o senhor além de secretário, o senhor tem um programa de rádio e também é blogueiro, não é isso? Blogueiro. E sobra tempo para a gestão, como é que faz isso? Tem que sobrar. Infelizmente o dia só tem 24 horas para gente que corre tanto, mas tem que sobrar. Ainda está terminando a faculdade de Direito? Estou terminando a faculdade de Direito. Mas tem que sobrar tempo. Eu uso muito a madrugada. Eu escrevo no meu blog, que é o blog do Thales Victor. Eu escrevo durante a madrugada, também posto nas minhas redes sociais. O meu programa de rádio é terça, quarta e quinta, de 1 às 2h30 da tarde. Boa tarde, Cidade. É o Boa Tarde Cidade, na Rádio Laje FM. Então a gente faz o programa de terça, quarta e quinta. O blog eu escrevo de madrugada, pela manhã eu estou no órgão de juventude, estou na Secretaria de Juventude, e nesse meio tempo ainda tem a Associação dos Estudantes, que eu sou presidente. Pois é, e o senhor chegou à secretaria por meio desse conjunto de atuação, sobretudo na Associação dos Estudantes? Eu cheguei na Associação dos Estudantes depois da Secretaria. A Associação dos Estudantes foi formada em fevereiro. Mas antes de ser presidente da AMES, que é a Associação Municipal dos Estudantes de São José da Laje, mas é só para os universitários, eu fui presidente da UMES em 2004, que é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas. Então já tenho uma vida de movimento estudantil há mais de 12 anos. E mesmo fora da UMES, que minha gestão acabou em 2006, mesmo fora da UMES, eu continuei lutando pelos estudantes de São José da Laje. Acabou minha gestão, mas não acabou minha bandeira de luta. E eu continuei. E nessa continuidade, eu me identifiquei muito com a juventude, e por isso recebi o convite do prefeito Rodrigo Valença. E através desse histórico na militância estudantil, os estudantes formaram a associação, porque a classe estudantil, a maior classe que existe no Brasil, é a classe de estudantes. Ela precisa ter uma representatividade, ela precisa ter um representante. Com um perfil hoje completamente diferente de 30 anos Com um perfil totalmente diferente de 30 anos atrás. E eu digo que a AMES é o maior desafio da minha vida. Nem é tanto no tempo da UMES, que era secundarista de 5ª a 8ª série. É na AMES, porque a AMES, eu estou lidando com 180 jovens cadastrados, 180 estudantes cadastrados. Mas são 180 universitários, então cada um tem uma cabeça diferente. Quando você toma uma decisão que agrada um, você desagrada outro, porque você não agrada a todo mundo. Mas está sendo um desafio muito grande, muito proveitoso. Respondendo a sua pergunta, às vezes eu durmo. Às vezes, quando sobra um tempo, eu durmo um pouco. Pois é, e não perder o humor e a vontade de fazer, isso é fundamental para manter, inclusive, o bom astral da equipe e a vontade de acertar, não, secretário? Primeiramente, você tem que ter amor pelo que faz. Se você não acorda todas as manhãs com amor, motivado, você não vai conseguir trabalhar. A primeira coisa que eu sempre falo, quando eu chego na secretaria, eu deixo meus problemas pessoais fora. Os problemas da rádio eu deixo fora, a faculdade fica fora, ali é só secretaria. A gente coloca um murozinho que separa, não é? É verdade. Quando eu chego na rádio, eu deixo todos os problemas fora, porque eu não vou conseguir focar. Naquele momento que eu estou na rádio, eu tenho que ser radialista. No momento que eu estou na secretaria, eu tenho que ser o gestor da juventude. Quando eu estou trabalhando com a AMES, que tem uma equipe maravilhosa de tesoureiro, tem diretor de comunicação, diretor-geral, minha vice-presidente, eu tenho uma equipe muito boa, então eu tenho que estar focado para a AMES, eu não posso misturar. E é difícil você não misturar. É difícil. E agora, o que é determinante para se manter um equilíbrio nessas funções é ter equipes comprometidas, né? É verdade. A gente tem que ter responsáveis, criativas e comprometidas. Comprometido. Eu falo que eu não tenho uma equipe, eu tenho uma família. Porque a gente trabalha basicamente de domingo a domingo. Porque hoje é segunda-feira, hoje tenho 4 ônibus saindo com 180 estudantes de São José da Laje, de faculdades diferentes, estudante que está em prova, que quer chegar cedo, estudante que não pode sair cedo da Laje porque trabalha.
Então, se a gente não tem uma equipe boa para conseguir trabalhar com esses estudantes, a AMES não seria um sucesso como é hoje. Claro que ainda falta muito a melhorar, mas a gente está tentando corrigir os erros para que os acertos sejam a maioria. Hoje, o nosso serviço lá em São José da Laje, fornecendo transporte universitário, hoje é exemplo. Tem cidades ao redor que os estudantes já precisam de caronas dos ônibus da Laje, porque lá tem ônibus do começo da aula até o último dia de aula, independente do número de estudantes. Secretário, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.